pertencia a Nabote de Jezreel. A vinha ficava em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, o rei de Samaria. Acabe tinha dito a Nabote: dê-me a sua vinha para eu usar como horta, já que fica ao lado do meu palácio. Em troca, eu lhe darei uma vinha melhor, ou se preferir, eu lhe pagarei, seja qual for o valor. Nabote, contudo, respondeu: o Senhor me livre de dar a ti a herança dos meus pais. Então Acabe foi para sua casa aborrecido e indignado, porque Nabote de Jezreel lhe disseram: não te darei a herança dos meus pais. Deitou-se na cama, virou o rosto para a parede e recusou-se a comer. Sua mulher Jezabel entrou e lhe perguntou: por que você está tão aborrecido? Por que não come? E respondeu: porque eu disse a Nabote e Jezreel: venda-me a sua vinha, ou se preferir, eu lhe darei outra vinha em outro lugar. Mas ele disse: não lhe darei minha vinha. Disse Jezabel, sua mulher: é assim que você age como rei de Israel? Levante-se e coma, anime-se, conseguirei para você a vinha de Nabote e Jezreel. Então ela escreveu as cartas em nome de Acabe, pois delas o selo do rei, e o enviou a autoridades e aos nomes da cidade de Nabote. Naquela carta ela escreveu: decretem um dia de jejum e ponham Nabote sentado num lugar de destaque entre o povo, e mandem os 2 homens vadios sentar-se em frente deles e façam com que ele testemunhe que ele amaldiçoou tanto a Deus quanto ao rei. Levem-no para fora, apedrejem-no até a morte. As autoridades e os nobres da cidade de Nabote fizeram conforme Jezabel os orientara nas cartas que tinha escrito. Decretaram jejum e fizeram Nabote sentar-se num local de destaque no meio do povo. Então 2 homens vadios vieram e se sentaram em frente dele e o acusaram diante do povo, dizendo: Nabote amaldiçoou tanto a Deus quanto ao rei. Por isso o levaram para fora da cidade e o apedrejaram até a morte. Então mandaram informar a Jezabel: Nabote foi apedrejado e está morto. Assim que Jezabel soube que Nabote tinha sido apedrejado até a morte, disse a Acabe: levante-se, tome posse da vinha que Nabote e Jezreel recusou-se a vender. Ele não está mais vivo, está morto. Quando Acabe ouviu que Nabote estava morto, levantou-se e foi tomar posse da vinha. Então a palavra do Senhor veio ao déspota Elias. Então. Obrigado. Senhor meu Deus, mais uma vez eu te agradeço pela leitura da tua palavra, Pai querido. Te agradeço porque nós sabemos que o teu Santo Espírito vai nos dar a capacitação necessária para que possamos entender, ó Deus, a tua mensagem que foi preparada para o teu povo nessa noite, e que saiamos daqui dessa igreja, Deus, nessa noite, com essa mensagem não apenas em nossos corações, mas também na nossa cabeça, na nossa alma, Senhor, e que possamos pôr tudo isso em prática em nossas vidas, Pai amado. Esse é o meu agradecimento, pedido e agradecimento, Pai amado, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Como eu bem disse a vocês, esse mês de maio nós dedicamos exclusivamente à família. Então, meus irmãos, ao longo de todos os cultos desse mês, nós utilizamos um único e exclusivo tema: família. Família debaixo da graça de Deus. Nós vimos, por exemplo, no primeiro domingo, como é que uma família que é simpatizante ao Evangelho, após ouvir a mensagem do Evangelho, eles tiveram a sua vida transformada e passaram de simpatizantes a uma família que teve um encontro transformador com o Evangelho segundo Jesus Cristo. Nós vimos também
durante os cultos semanais, como é que uma mãe, sabendo que a sua filha estava adoentada e ela recorreu a Jesus, e como ela se prostrou diante da autoridade de Jesus, e ela confiou plenamente nele, mesmo não sendo ela uma mulher judia, mas ela creu no Senhor Jesus, e a sua filha foi curada. Nós vimos também, meus irmãos, como é que uma mãe consegue abençoar a vida de um filho, como é que uma mãe zelosa, uma mãe cuidadosa, ela abençoou a vida do seu filho. Nós vimos isso através da mãe de Moisés, e como ela interviu ali, como ela cuidou debaixo da providência de Deus. E nós vimos que o filho daquela mulher se tornou o libertador do povo de Israel da escravidão do Egito. Nós vimos, inclusive, domingo passado, que os pais têm a obrigação de ensinar aos seus filhos as coisas corretas. Nós vimos, inclusive, duas lições preciosas dos pais para os filhos. A primeira e mais importante lição dos pais que precisam ensinar aos seus filhos é: ame a Deus todos os instantes da sua vida. E nós vimos que a segunda e tão importante lição é: transmita esse amor a Deus às gerações seguintes. Então, pais, vocês têm o dever de ensinar o amor a Deus a seus filhos e a obediência a Deus acima de todas as coisas. De como seus filhos precisam amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todas as suas forças. Mas nessa noite, meus irmãos, depois que demos tantos exemplos positivos, eu quero dar nessa noite o exemplo de uma família que não glorifica o nome de Deus. E que família é essa que nosso irmão Alberto acabou de ler? A família de Acabe e a família de Jezabel. É importante dizer, meus irmãos, que Acabe era o rei de Israel, e a essa altura nós sabemos que o reino de Israel havia sido dividido depois da morte de Salomão. Nós sabemos que Israel, ou o reino do norte, ficou com 10 das 12 tribos, e o reino do sul ficou com 2 tribos. Mas Acabe era rei de Israel, e ele governava toda a nação de Israel ali, os 10 reinos, a partir da cidade de Samaria, que era a capital do reino do norte. Agora, meus irmãos, nós vamos ver também nessa noite que quando nós encontramos uma família que não glorifica a Deus, nós vamos encontrar problemas, tanto da parte do homem, quanto da parte da mulher. E no final, nós vamos perceber que um marido que não vive para a glória de Deus, que uma esposa que não vive para a glória de Deus, vão trazer problemas gigantes para a sua família. Portanto, vamos dividir então todo o capítulo, eu vou dividir em 3 partes. A última parte não foi lida, mas nós vamos descobrir juntos aqui. Primeira parte, meus irmãos, uma família que não agrada a Deus, em primeiro lugar, tem um homem fraco. Uma família que não agrada a Deus, não glorifica o nome de Deus, sempre vai ter um líder fraco. E foi exatamente isso que foi lido agora, do versículo 1 até o versículo 7. Nós vimos que Acabe, rei de Israel, ele colocou na cabeça que tinha um terreno do lado do palácio dele, do lado da casa dele. E essa vinha pertencia a um certo homem chamado Nabote. E Acabe foi ao encontro desse homem chamado Nabote e quis comprar a vinha desse homem. E Acabe insistiu com Nabote, Acabe pelejou, Acabe tentou a todo custo. Mas o problema para Acabe é que ele se deparou com um homem que obedecia, que seguia a vontade de Deus. Nabote era um servo do Senhor, um homem obediente à vontade de Deus, e ele disse ao rei: olha, rei, eu não posso vender a minha terra, as minhas terras. Por quê? Porque foram a herança dos meus pais, e Deus me livre de vender a herança que meus pais deixaram para mim. Só que tinha uma lição aqui, meus irmãos, tinha um princípio aqui. A lei de Moisés dizia que uma herança que era deixada dos pais para os filhos não poderiam ser vendidas.
Portanto, Nabote estava simplesmente obedecendo a lei de Deus. Agora, lendo esse texto, eu fico me perguntando, meus irmãos, o que foi que levou Acabe a ficar com tanta vontade de comprar a vinha de Nabote? Pense, meus irmãos, Acabe era rei. O rei, ele governava todo o reino, ele tinha muitas propriedades, consequentemente tinha bastante dinheiro, tinha muitos soldados, ele era o líder do exército naquele momento, porque ele era o rei. Ele tinha tudo o que queria, mas ele agora queria exatamente aquilo que não era dele. Isso nós chamamos de quê, meus irmãos? Quando você quer algo que não é seu, cobiça. O problema, o que estava no coração de Acabe, era um coração cobiçoso, era um coração que tinha inveja dos outros. Porque é o que leva um homem a querer ter aquilo que não é seu. Por que homens cobiçam mulheres casadas, sendo esses casados ou não? Por que mulheres cobiçam homens casados, sendo elas casadas ou não? Por que nós cobiçamos o telefone novo do nosso irmão, da nossa irmã? Por que nós cobiçamos aquela casa que o nosso amigo, o nosso vizinho tem e nós não temos? Nós podemos dizer também, meus irmãos, que além de cobiça, faltava contentamento no coração de Acabe. E esse é um sentimento que nós precisamos combater. Cobiça, meus irmãos, é pecado. Isso estava lá na lei de Moisés. Cobiça é pecado. E quando você começa a desejar aquilo que não é seu, e você começa a alimentar isso no seu coração, você está desobedecendo à vontade de Deus. E a consequência para Acabe de desejar, de cobiçar aquilo que não era dele, foi simplesmente, Nabote disse: não venderei, não lhe darei. Deus me livre de vender meu terreno para você, rei. Aí agora o que é que a gente encontra? O rei, quando escutou o não, botou um bico assim, ó, um bicão. Ficou amuado, como nós dizemos. Como é, Alberto, lá no sertão? Quando escuta o não e fica com raiva, fica como? É amuado mesmo, né? Ficou lá, fez bico. Ficou, irritou-se. Como é, Alberto? Ficou emungangado, pronto. Ficou emungangado. É mais ou menos aquela criança que o pai diz: não vai brincar lá fora. Qual o tamanho do bico que fica, Patrícia? E a criança fica indignada, e chora, e espenteia, e briga, e fica com raiva: eu não gosto mais de você, não amo mais você, e faz aquela chantagemzinha. E foi desse mesmo jeito que Acabe ficou. Perceba, meus irmãos, o papel do rei. Escutou o não do dono da propriedade, e o texto vai dizer que ele voltou para o palácio, entrou no quarto dele, se deitou na cama, virado para a parede, e disse: também não como, também não faço mais nada. Ah, meus irmãos, isso é papel de líder de casa, líder de família, líder de uma nação. Aí, para completar, versículos 5 e 6, de repente chega a esposa de Acabe. Como é o nome dela mesmo? Peça boa, Jezabel. Mas aqui, meus irmãos, versículos 5 e 6 vai dizer que Jezabel entra no quarto, ela observa o seu marido deitado na cama, olhando para a parede, e ela vai lá perguntar para ele o que é que tinha acontecido. E Acabe conta exatamente o que tinha acontecido para sua esposa Jezabel. E, meus irmãos, aqui vai algumas lições, 3 lições para você e para mim nessa noite. Esse casal era complicado? Muito. Mas Jezabel vai dar 3 lições aqui para as mulheres. Observe. Versículo 5 vai dizer que Jezabel entrou no quarto. Isso nos dá a entender, meus irmãos, que Jezabel foi ao encontro do seu esposo. E o que nós encontramos hoje, infelizmente, meus irmãos, é que temos muitas casas, talvez você conheça alguma família nessa situação, aonde o marido não tem relacionamento com a esposa, aonde a esposa não quer conversa com o marido, aonde os dois dividem o mesmo teto, mas vivem como se estranhos fossem, aonde casais
de casal mesmo só tem um nome, porque na prática isso já se acabou faz tempo. Eles apenas vivem por conveniência, porque um precisa de uma roupa lavada, o outro precisa de comida, o outro precisa de um teto para ficar, o outro às vezes precisa do recurso financeiro, e assim vivem dois estranhos dentro de uma casa. E para crente, meu irmão, para crente, minha irmã, isso não cabe. Isso não cabe. Você pode até conhecer famílias lá fora, mas isso não cabe. O casal não pode viver debaixo do mesmo teto, como se fosse, pior que nem dois amigos eram. Tem alguns que vivem como dois estranhos, outros vivem como dois inimigos dentro de uma casa. A segunda lição que Jezabel vai nos dar aqui, ela não apenas vai ao encontro do seu marido, mas ela também presta atenção, Cleide, no marido dela. Ela percebe que Acabe está deitado na cama, prostrado, olhando para a parede, sem comer nada. Agora, como é que ela chegou a essa conclusão? Certamente ela deve ter prestado atenção no estado do seu marido. E a pergunta, irmãs, vocês têm observado como é que o marido de vocês está chegando em casa? Vocês têm prestado atenção quais são as atitudes dos seus esposos, principalmente as mulheres casadas aqui? Vocês têm observado como é o comportamento do seu marido, se sempre foi desse jeito ou se mudou? Se a fisionomia dele continua a mesma, ou se está saindo de casa de um jeito, chegando de outro? Se aquela alegria do seu esposo simplesmente acabou? Se aquelas brincadeiras não existem mais? Vocês têm observado, por exemplo, a fisionomia do marido de vocês, se o camarada está com muita olheira ou não? Se a roupa dele só anda rasgada, maltrapilha, suja? Porque mulher é especialista nisso, irmãs. Mulher consegue ver isso, coisa que o homem não vê. A mulher consegue perceber. Porque a mulher tem uma visão diferente do homem. E as mulheres conseguem ver detalhes que nós homens nem imaginamos. E vocês têm essa capacidade. A questão é, vocês estão utilizando esse dom que Deus deu para vocês, esse talento que Deus deu para vocês? E uma terceira atitude de Jezabel aqui, que também é muito importante, e nós precisamos entender isso aqui, é que Jezabel começou a escutar aquilo que o seu marido estava falando. E se ela escutou, meus irmãos, minhas irmãs, é porque de fato o seu esposo estava falando para ela. E sabe o que nós chamamos isso? Comunicação. Maridos, homens, vocês têm comentado, vocês têm conversado com as suas esposas daquilo que vocês estão passando? Porque tem problemas, meus irmãos, que homens enfrentam, e são problemas muito grandes, e ao invés de dividir essa complicação, esse peso com as suas esposas, o camarada acha que é um super-homem e quer carregar tudo nas costas sozinho. E a esposa, homens, não é somente para momentos bons, é para momento ruim também. E é melhor você conversar com a sua esposa do que você ouvir conselhos de pessoas de fora. Aí às vezes, repara mesmo, irmãs, um homem recebe uma cantada no trabalho, de uma colega de trabalho, e o homem, para poder não deixar aquilo virar um monstro no seu coração, qual deve ser a atitude dele? Conta para sua esposa, homem. Fala para ela o que é que está acontecendo. Mas não é para ela ir bater na mulher lá do trabalho, não. É para ela te aconselhar, dizer, você está sentindo falta de alguma coisa? Está faltando? Eu estou em falta com você em alguma área do nosso casamento? Mas se você, marido, não conversa, a sua esposa ela não tem um adivinho no bolso. Aliás, adivinhar é pecado, viu? Conversem, homens e mulheres. Conversem com seus maridos, conversem com as suas esposas, porque ninguém consegue saber o que está se passando na sua cabeça e no seu coração. E se você não abrir a sua boca e falar, ninguém consegue saber. Portanto, comunicação, relacionamento e prestar atenção é fundamental para um casamento. Amém, gente? Agora, a partir desse momento, então, a mulher fez tudo isso com o seu marido. Ela foi ao encontro dele, ela prestou atenção no seu esposo, ela escutou aquele problema que ele estava enfrentando,
E se vocês não prestaram atenção ainda, homens, sabe quem é que conhece mais vocês? Quem é mesmo, irmãs? Quem é que mais conhece o marido? A esposa. Elas nos conhecem, homens, muito mais do que nós nos conhecemos. E sabe qual foi a questão aqui? Porque tanto Jezabel conhecia o seu marido, porque tanto Jezabel sabia como era o comportamento do seu marido, que Jezabel chegou a uma conclusão. Sabe que conclusão foi essa? Meu marido é um fraco. Meu marido é um fraco. Observe na sua Bíblia. Veja o que é que está escrito aí no versículo 7. Vendo a Jezabel, a sua mulher, o que é que estava acontecendo? Então ela chegou para Acabe e disse: é assim que você age como rei Israel? Levante-se e coma, anime-se, porque eu darei a vinha de Nabote para você. Percebam, meus irmãos, que tanto Jezabel conhecia o seu marido, que ela disse: você é um fraco. É assim que você quer ser rei Israel? É assim que você quer governar sobre a nação de Israel? E pior, ela não apenas disse que ele era fraco, jogou na cara dele que ele era um fraco, como todo mundo já sabia disso. Todo o reino sabia. Se fosse feito um plebiscito, irmã Adelaide, Silvinha, irmã Dorinha, se fosse feito um plebiscito, quem é mesmo que governa de fato em Israel? Na cédulazinha ia ter lá: não é Acabe, não, é Jezabel. Acabe é o rei de fato, aliás, de direito, mas de fato, quem governava era a sua esposa Jezabel. Agora, por que é que eu estou dizendo então que Acabe era um homem fraco? Qual é o contrário de fraco mesmo? Forte. Agora, meus irmãos, minhas irmãs, o que é um homem forte aos olhos de Deus? Será aquele homem forte fisicamente, assim igual a Vitor? Um homem forte, um homem musculoso, um homem feito Alberto, Daniel, Diácono Marinho, Diego, Francisco? Será homens como esses que são homens fortes fisicamente? Não, meus irmãos. Um homem forte é um homem que obedece à vontade de Deus. Um homem forte não é aquele que chega batendo na porta, dando chute na porta, dando tapa na mesa. Um homem forte é aquele que obedece à vontade de Deus. Se você observar na sua Bíblia, não precisa abrir não, Josué capítulo 1, dos versos 6 a 9, depois que Moisés tinha morrido, Deus chega para Josué e fala: Josué, seja forte, seja corajoso. Corajoso para quê, meus irmãos? Para guerrear naquelas batalhas? Para conquistar a terra prometida? Ainda não. Mas o texto vai dizer que Deus disse: Josué, seja forte e corajoso e obedeça todos os mandamentos e estatutos que eu estou te dando. Obedeça a minha vontade e tudo te irá muito bem na terra que eu estou te dando. Um homem forte é aquele que anda segundo os decretos e mandamentos de Deus. É um homem que obedece à vontade de Deus. E Acabe obedecia? Não. Se você observar no capítulo anterior, capítulo 20, o rei da Síria queria invadir Israel. E Deus disse ao profeta, e o profeta foi dizer a Acabe: Acabe, Deus está te dando o rei da Síria nas tuas mãos e você vai derrotá-los. E assim Acabe foi para a batalha. Mas ao invés de matar o rei da Síria e todo o seu exército, Acabe simplesmente poupou o rei da Síria. E achando pouco, ainda chamou o rei da Síria de meu irmão e fez uma aliança com ele. Sabe qual é o resultado? O profeta foi ao encontro de Acabe de novo e disse: ei, Deus disse que era para você matar, não era para você fazer aliança com ele não. Por isso, aquilo que era para você ter feito com o rei da Síria, Deus vai fazer com você. Acabe desobedecia à vontade de Deus. Portanto, meus irmãos, eu digo que Acabe era um homem fraco, porque ele não obedecia à vontade de Deus. Aí a gente pensa então, meus irmãos, mas Acabe era um homem fraco só por isso, pastor? Não, tem mais.
Ô Diego, volta a sua Bíblia um pouquinho aí, para o capítulo 2 de 1 Reis. Versículos 2 e 3. 1 Reis, capítulo 2, verso 2, primeiramente. Olha o que é que Davi, antes de morrer, vai dizer para o seu filho, Salomão. Estou para seguir o caminho de toda a terra, por isso seja forte e seja homem. Eita, Bíblia. Isso é o rei Davi que está falando, meus irmãos. Eu já disse isso aqui na igreja uma vez. E todo homem daqui da igreja que tem filhos, homens, deviam dizer isso aos seus filhos pelo menos uma vez na vida. Meu filho, seja forte e seja um homem como seu pai é. Agora, por que Davi estava dizendo isso a Salomão? Versículo 3. Obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Ande nos seus caminhos e obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim você prosperará em tudo que fizer e por onde quer que for. Amém. Portanto, Davi está dizendo a Salomão, meu filho, seja forte e seja um homem. Não era para ter aquelas 1000 mulheres que Salomão teve, mas era para que ele tivesse sabedoria, andando nos caminhos de Deus, para governar toda a nação de Israel. Portanto, meus irmãos, um homem forte, um homem corajoso, não é aquele que pega uma espada e sai matando todo mundo. Um homem forte e corajoso não é aquele que sai brigando com todo mundo. Um homem forte não é aquele que chega dando tapa dentro de casa e diz: quem manda aqui sou eu. Não. Um homem forte, um homem corajoso é aquele que anda segundo os preceitos do Senhor. Acabe não fez isso, meus irmãos. Acabe tinha a obrigação de governar aquela nação de Israel. Mas quando a gente se depara com o começo desse texto, ele quer comprar uma terra que não é dele. Quando ele escuta um não, qual é a atitude dele? Se deita na cama, vira para a parede e faz bico. Fica engangado, como Alberto disse. Isso não é papel de um homem forte, isso não é papel de um líder. É por isso que agora Jezabel, quando sabe de tudo isso, porque ela era a esposa dele, aí agora ela chega para cá e diz: meu filho, você é um fraco. E olha, descansa teu coração, porque já que você não dá conta de fazer as coisas, sabe quem vai fazer? Eu vou dar a terra, eu vou comprar aquela vinha, eu vou conseguir para você a vinha de Nabote. E meus irmãos, mais uma vez, uma casa que não tem um homem forte que obedece a Deus, que anda conforme a vontade de Deus, essa casa está seriamente condenada à ruína, está seriamente condenada ao fracasso. Um homem fraco, ele não vai governar bem a sua casa, assim como Acabe não fez. E você, homem casado, líder da sua casa, da sua família, você que tem o seu negócio, se você não for um homem que anda segundo a vontade de Deus, você não vai estar cumprindo aquilo que Deus comissionou você, para que você liderasse, para que você governasse. E a partir do momento que você não faz isso, alguém vai fazer no seu lugar. Alguém vai fazer no seu lugar. E eu sei, e eu espero que as irmãs da igreja vão concordar comigo. Uma mulher, quando escolhe um homem para casar, ela vai querer um homem fraco ou um homem forte? Hein? Mas tem um problema aqui, meus irmãos, minhas irmãs. Encontrar um homem forte é fácil? Não tem sido, não. Porque infelizmente nós estamos vivendo uma época onde os homens têm sido atacados por uma espécie de feminilização, onde a liderança masculina tem sido atacada, onde o homem tem sido levado a ser mais feminilizado. E isso é problema porque uma esposa, uma mulher, uma jovem, quando vai procurar um homem para casar, certamente, irmãs, vocês vão concordar comigo, quando Moisés separou homens para lhe ajudarem ali a liderar o povo no deserto, Moisés procurou, Êxodo capítulo 18, verso 21, homens capazes,
homens tementes a Deus, homens dignos de confiança e homens que são inimigos do lucro desonesto. Qual é a esposa que não quer ter um homem desse jeito? Um homem que seja capaz de saber, de responder às expectativas da sua esposa, de fazer aquilo que ela não consegue fazer. Um homem capaz de ser o provedor da casa, um homem capaz de garantir a segurança da família, um homem capaz de ser o coluna da casa, mas ao mesmo tempo, um homem que seja temente a Deus, um homem que não ande fora da vontade do Senhor, um homem que não viva no mundanismo barato, um homem que seja digno de confiança, que a esposa possa dizer: eu confio de olhos fechados no meu marido. Qual a mulher que não quer um homem desses? Qual é a mulher que não procura um homem que seja aquele que ela deposita toda a sua confiança? Aquela que diz: olha, meu esposo, eu coloco a minha vida em tuas mãos, porque eu confio em você. Ao mesmo tempo, meus irmãos, que as mulheres precisam, e nós precisamos ser homens que odeiam o lucro, o ganho desonesto. Qual é a mulher que quer estar casada com um homem desonesto? Qual é a mulher que quer estar casada com um homem que ganha dinheiro de forma ilícita? Meus irmãos, se você é temente a Deus, você não vai querer ganhar dinheiro desonesto. Se você é temente a Deus, você vai trabalhar, e tudo aquilo que você fizer, você pode fazer ao lado de Jesus, porque se Ele fizesse, você pode fazer. E a partir do momento que você faz qualquer coisa para ganhar dinheiro, se Jesus fizer no seu lugar, palmas para vocês. Mas se vocês estão ganhando dinheiro de forma desonesta, saibam que vocês não vão ter a bênção de Deus, e esse dinheiro não vai abençoar a sua casa, muito pelo contrário, vai servir de maldição na sua vida. O homem ou a mulher que ganha dinheiro de forma desonesta, ele está trazendo maldição para a sua casa, está trazendo maldição para a sua família, e aquilo que era para ser bom só vai trazer problemas para você. Posso ouvir o amém, homens? Amém. Portanto, minhas irmãs e meus irmãos, em primeiro lugar, uma casa que não glorifica o nome de Deus é uma casa que tem um homem fraco. Mas em segundo lugar, meus irmãos, nessa mesma casa que não vive para a glória de Deus, que tem um homem fraco, também tem uma mulher que é controladora. Dos versículos 7 ao versículo 16, nós vamos encontrar exatamente isso. Porque vocês lembram que quando Nabote disse não a Acabe, qual foi a atitude dele mesmo? Foi para o quarto, se deitou na cama, virou para a parede e fazendo um bico para a parede, sem querer comer. Sabendo Jezabel que o seu marido era fraco e ela controladora, então ela disse: olha, descansa aí, colega, descansa aí, fica deitado aí, que eu vou resolver tudo para você. Já que você não faz, eu faço. E é isso que nós vamos ver nesse texto. Enquanto Acabe ficava deitado, Jezabel começou a mexer ali os pauzinhos dela e resolveu aquela questão. Ela conseguiu aquela vinha para Acabe. Nabote foi morto. E o mais interessante, meus irmãos, é que desde o momento em que Acabe entrou no seu quarto, porque ele não ficou só deitado não, meus irmãos, ele permaneceu deitado. É como se ele estivesse ali: olha, enquanto não conseguir o que eu quero, eu não como, eu não tomo banho, eu não durmo, eu não faço nada. Mas mais uma vez, enquanto ele ficou prostrado na cama, a esposa dele fez tudo. A grande questão aqui, meus irmãos, é o seguinte: do momento em que Acabe entrou no seu quarto, até o momento em que Jezabel chegou para ele e disse: bora, levanta, 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 já conseguiu o que você queria. Teve um intervalo de tempo aí. E nesse intervalo de tempo, a nação de Israel, a população perguntava: cadê o rei? Quem viu o rei? Alguém sabe por onde ele anda? Alguém viu o rei passeando por aí?
Alguém escutou as palavras, a voz do rei. E eu já escutei tantas vezes homens, esposas, se perguntando em casa: cadê o meu marido? Cadê o chefe dessa casa? Quantas vezes eu já escutei filhos reclamando: cadê o meu pai? Cadê aquele que organiza todas as coisas? Porque a partir do momento que você, líder, deixa de cumprir a sua tarefa, alguém vai ter que fazer isso. Ou vai ser algum filho, se for mais velho, ou vai ser a sua esposa. Não dá para ficar numa casa sem ter ninguém no comando. Alguém tem que ditar as regras. Mas acontece que quando nós encontramos homens fracos, homens omissos, aí nós encontramos a choradeira das mulheres, e com toda razão. Cadê aquele que prometeu que cuidaria de mim? Cadê aquele que prometeu que seria o provedor, o sustentador da casa? Cadê aquele que disse que seria autoridade para os nossos filhos? Cadê aquele que seria o coluna da casa? Aquele que seria o sustento da casa, não apenas financeiro, mas moral e espiritual? E quando você falha com a sua obrigação, homem, as esposas vão fazer, viu? Porque as mulheres têm uma capacidade de organizar as coisas muito maior do que a nossa. Muito maior do que a nossa. Aí quando você fica sendo um homem omisso, um homem que foge da sua responsabilidade, a esposa vai fazer. E faz, viu? E não se engane não, que faz. E faz se brincar melhor do que nós. Aí de repente chega o marido em casa e a esposa chega: Mateus, vá aprendendo isso. A torneira da cozinha está pingando sem parar. A conta de água vai vir cara, viu? E o marido: amanhã eu ajeito. Aí isso passa um dia, passa 2, passa uma semana, 15 dias, e a esposa: ei, a torneira está pingando, viu? E está aumentando, já não está pingando mais não, está escorrendo agora. E o camarada: eu já disse que eu vou fazer, depois eu faço. Passa 15 dias, passa um mês. Aí a esposa, de tanto pedir, de tanto insistir, quem é que vai lá e conserta? A esposa. E aí você chega com cara de tacho em casa, marido, e você vê a torneira da pia bem certinha, bonitinha, sem pingar. Aí você pergunta: quem foi que consertou? Aí a esposa: você não fez? Eu fiz. E aí o camarada fica com a cara deste tamanho, nem faz, e ainda fica com raiva da esposa que faz. É desse jeitinho, meus irmãos. É desse jeitinho. Aí você não faz porque você é preguiçoso, você não faz porque você é omisso, você não faz porque você não assume a sua responsabilidade, e você sobrecarrega as costas da sua esposa, você sobrecarrega a tarefa da sua esposa, você sobrecarrega a vida da sua esposa. E não foi isso que Deus determinou para o homem. Não foi isso. E veja, meus irmãos, voltando para Acabe e Jezabel, esse homem, porque ele não cumpriu com a responsabilidade dele, preferiu ficar deitado na cama. Então Jezabel disse, veja aí, Diego, verso 15 e 16, por favor. Assim que Jezabel soube que Nabote tinha sido apedrejado até a morte, disse a Acabe: levante-se e tome posse da vinha que Nabote de Jezreel recusou-se a vender. Ele não está mais vivo, está morto. Quando Acabe ouviu que Nabote estava morto, levantou-se e foi tomar posse da vinha. Pense num homem, meu Deus. Só se levantou da cama, meus irmãos, quando a esposa dele chegou. Bora. De pé, 1, 2, levanta. Aquilo que você queria e não conseguiu porque você é fraco, eu consegui para você. Agora levante-se e vá tomar posse da terra que você queria. Bonito isso na cara desse homem, né? Agora, meus irmãos, vocês pararam para pensar, como é que Jezabel conseguiu essa vinha de Nabote? Essa mulher, além de controladora, minhas irmãs, ela era também uma mulher muito má, muito perversa, muito ruim. Se você observar os versículos 8 a 10,
você vai ver que Jezabel, ela falsificou a assinatura do seu marido, ela pegou um documento real e colocou o selo real, e ela se passou pelo seu marido. Essa mulher, ela criou uma mentira para poder incriminar Nabote. Essa mulher contratou 2 homens, o texto chama de 2 homens vadios, eu vou dizer que eram 2 homens sem escrúpulos. Essa mulher inventou uma estratégia para que simplesmente Nabote fosse apedrejado. E tudo isso, meus irmãos, partiu única e exclusivamente da cabeça de Jezabel. Essa mulher era tão controladora que quando ela mandou esse documento para os anciãos de Nabote, todos eles concordaram, versículo 11. Por quê? Porque todos sabiam que quem é que governava Israel mesmo? Jezabel. Acabe era o rei somente de direito, mas quem governava de fato era Jezabel. E aí, meus irmãos, o texto termina dizendo que Nabote efetivamente foi apedrejado até a morte, foi morto. E aí o texto vai dizer que depois disso tudo, Nabote Acabe se levanta da sua cama e vai tomar posse da terra que ele tanto queria. Sabe qual a conclusão? Nessa segunda parte do texto, uma mulher controladora, ela vai fazer tudo aquilo que era para o seu marido fazer. Mas era para ser assim, irmãs? Não. Sabe por quê? Gênesis capítulo 3, versículo 16. Depois da queda do homem, depois da desobediência do homem, Deus, como disciplina, vai dizer à mulher: você vai dar à luz a filhos em meio a dores. Você vai ter seus filhos sentindo dores. E a sua vontade será para quem? Para o seu marido. Mas aqui na casa de Acabe, na família de Acabe, era isso que estava acontecendo? Não, de jeito nenhum. Aquela mulher que era para ser submissa ao seu esposo, não estava sendo, mas tinha um motivo. Porque Acabe era um homem fraco, omisso. Daí, a partir do momento que nós pegamos uma mulher controladora e um homem fraco, aí vai vir problema. Porque o camarada deixa de fazer aquilo que era para ele fazer, Juan, e alguém vai fazer. Lembra da torneira pingando? Alguém vai fazer isso aqui. E o que nós temos encontrado hoje é que muito dos divórcios que nós encontramos hoje em dia, meus irmãos, tanto para crentes quanto para não crentes, é que nós temos uma geração de homens fracos, de homens que têm sido atacados por uma espécie de afronta à liderança masculina, aonde tanto a TV como a internet, os filmes, o cinema, todos estão atacando a autoridade e a liderança masculina. E aí, aquele discurso dizendo que todos somos iguais, direitos e deveres iguais, tudo isso é muito bonito na teoria. A pergunta que eu faço agora para vocês, mulheres: a partir do momento que vocês assumem a liderança da casa de vocês, e eu sei que vocês não vão fazer isso, mas supomos que vocês assumam a liderança da casa, já que os seus maridos não fazem, vocês vão fazer, porque vocês tomam conta de 75 coisas ao mesmo tempo. Vocês assumem a liderança da família, da criação dos filhos, do sustento da casa, da vida espiritual dos filhos, e o seu marido fica lá, de braço cruzado, de perna para cima. Afinal das contas, minhas irmãs, diante de Deus, quem é e quem continua sendo o líder da casa? Para Deus, continua sendo o homem. E Deus vai cobrar isso para você, viu, homens? E Deus vai cobrar a sua omissão. O que você está fazendo com a sua esposa, se você estiver fazendo isso, é de uma crueldade que não tem tamanho. Porque a esposa, a mulher foi criada por Deus para
para ser a auxiliar, a ajudadora fiel, e não aquela que faz tudo no seu lugar. A esposa foi feita por Deus para ser a sua auxiliadora e não a sua cuidadora. Eu sei, meus irmãos, que há casos e casos. De repente acontece isso. Você fica doente e por algum momento você não consegue assumir ali o seu papel. Mas a partir do momento que você retoma as rédeas da situação, tire esse fardo da sua esposa, porque Deus não preparou a sua esposa para carregar um peso tão grande nas costas. Esse papel é seu, é meu, é nosso, homens. Portanto, Deus vai cobrar isso de você e de mim. Assuma o seu papel como marido, assuma o seu papel como líder da casa, assuma o seu papel na liderança do seu comércio, do seu negócio, da criação dos seus filhos, na vida espiritual da sua casa, da sua família, porque Deus vai cobrar isso de você, viu? Agora, pegamos um homem fraco, uma mulher controladora e ruim. O que é que isso pode dar, meus irmãos? Porque na terceira e última parte desse texto, do versículo 17 até o 29, você vai encontrar uma casa desmoronando, um castelo se esfarelando. Alguém já fez castelo de carta aqui? Alguém já brincou disso aí? E quando bate um vento forte, faz o quê? Fica alguma carta em pé? Uma casa que tem um homem fraco, uma mulher controladora, vai ser igual a esse castelo de cartas, vai desabar. Do versículo 17 ao 23, ao 24, nós vamos encontrar agora Deus levantando o profeta Elias e mandando Elias, ir ao encontro do rei Acabe. E quando o profeta Elias chega para Acabe, meus irmãos, ele começa a dizer: ei, Deus mandou te dizer uma coisinha aí, viu? Você vai morrer, porque você é um homem fraco, porque você não anda segundo a vontade do Senhor. A sua esposa também vai morrer, toda a sua descendência simplesmente vai acabar da face da terra. Versículo 20 vai até dizer que Acabe vai até tentar ali negociar com o homem de Deus. A pergunta que eu faço para vocês, homens: tem como negociar pecado com o homem de Deus? Portanto, eu, seu pastor, eu não negocio com o seu pecado. O seu pecado precisa ser tratado e o seu pecado precisa ser abandonado. Passar a mão na cabeça de pecado, meu irmão, não tem condição não, não dá. E não espere isso do seu pastor, porque eu não vou fazer isso não. Com todo amor, com todo respeito, mas com firmeza, eu vou sim apontar o seu pecado e vou pedir para você que você abandone o seu pecado, corrija a sua vida. Mas aí, meus irmãos, terminando agora esse trecho, nós encontramos aqui duas situações que aconteceram. Veja aí, Diego, por favor, versículos 25 e 26. Nunca existiu ninguém como Acabe, que se vendeu para fazer o que o Senhor reprova, pressionado por sua mulher Jezabel. Ele se comportou da maneira mais detestável possível, indo atrás de ídolos, como faziam os amorreus, que o Senhor tinha expulsado de diante de Israel. Sabe o que está acontecendo aqui, meus irmãos? Acabe foi o rei mais detestável. Ele fez tudo o que Deus abomina. Ele foi idólatra, ele foi omisso, ele foi negligente, não apenas com a sua casa, não apenas com a sua família, mas com a nação de Israel ali, o reino de Israel. E a consequência do pecado de Acabe refletiu não apenas sobre ele, mas sobre a sua esposa, os seus descendentes e toda a nação de Israel. Nós vimos hoje pela manhã, o pecado de Adão ficou apenas para ele? Ficou para todo mundo. Todos nós hoje nascemos pecadores por causa de Adão. Todos nós nascemos condenados ao inferno por causa de Adão. E se não fosse Cristo em nossas vidas, nós continuaríamos, meus irmãos, condenados ao pecado, ao inferno. Agora, meu pedido e meu desejo nessa noite
se arrependem no nome de Jesus. Não é só por causa do inferno, não, gente. Porque disso ninguém escapa. Mas é para que você tenha a sua alma salva. Para que você tenha a sua alma salva. O pecado de Acabe refletiu sobre toda a nação. E você, homem, o seu pecado, ele não afeta somente a sua vida. O seu pecado afeta a vida da sua esposa. O seu pecado afeta a vida dos seus filhos. Da mesma forma que você, esposa, o seu pecado afeta a vida do seu marido e afeta a vida dos seus filhos. É bem verdade também, meus irmãos, eu quero tranquilizar tanto filhos como pais. O profeta Ezequiel, usado por Deus, vai dizer: a alma que pecar, essa morrerá, mas cada um paga pelo seu pecado. Portanto, pais, todos os pais aqui nessa noite, não se culpem por causa do erro dos seus filhos. Os seus filhos, depois que crescem e saem debaixo da sua asa, depois que saem debaixo da sua autoridade, passam a ser eles próprios responsáveis pelas suas vidas. Portanto, vocês não têm culpa das decisões equivocadas de seus filhos. Do mesmo jeito, filhos, homens erram, mulheres erram também. Os pais erram, viu, filhos? Os pais erram e erram muito. Mas saiba que o erro dos seus pais, o pecado de seus pais, não vai ser descontado em cima de você. Deus só vai cobrar de você o seu pecado. O seu pecado. Portanto, pais e mães, cuide com a vida de vocês. Cuidado com a vida de vocês, porque o pecado de vocês acaba respingando na vida de seus filhos. Mas há uma segunda lição aqui, meus irmãos, nessa noite. Versículo 27, Diego, por favor. Quando Acabe ouviu essas palavras, rasgou as suas vestes, vestiu-se de pano de saco e jejuou. Passou a dormir sobre panos de saco e agia como uma cidadã. O pecado de Acabe, que era o líder da família, veio exatamente sobre ele. E aqui existe um princípio, homens, principalmente homens. Quando nós temos um homem fraco, uma mulher controladora, uma casa desequilibrada, sabe de quem Deus vai cobrar satisfações? É do homem. É do homem. Vocês lembram, lá no Jardim do Éden, quem foi que comeu do fruto proibido? Quem? Mas de quem Deus chegou perguntando informações no jardim? Mas foi Adão que comeu primeiro? Mas Deus cobrou dele. Por quê? Porque Adão era o chefe naquele momento. A liderança Deus havia dado a Adão. Vocês lembram quando Davi adulterou com Batseba? Um casal que adultera, meus irmãos, adultera sozinho? Um só adultera? Tem que ter quantos? 2. Mas quando Deus mandou o profeta falar da disciplina e do juízo de Deus, quem é que recebeu a visita do profeta? Davi, porque Davi era o rei, Davi era o líder. Portanto, Deus cobra mais do líder. Aí nós chegamos aqui no exemplo de Acabe e Jezabel. Quem foi que escreveu cartas para a liderança de Nabote? Quem foi que inventou mentiras sobre o dono da vinha? Quem foi que contratou homens sem escrúpulos para incriminar o rapaz lá? Mas quando Deus manda o profeta Elias, ele vai procurar quem? Acabe. Esse princípio, homens, não muda. Se a sua casa está desequilibrada, se a sua casa está passando por problemas, saiba que Deus vai cobrar primeiro de você. Porque você é o responsável por manter a organização da sua casa. Quando eu estava quando eu estava dando um estudo para os candidatos ao diaconato dessa igreja, dentre muitas coisas que eu disse, um dos princípios para ser um pastor ou ser um diácono é que o homem precisa governar muito bem a sua casa. Essa obrigação Deus não deu para a mulher, não. Deus deu para o homem.
A obrigação é nossa, homens. Quem precisa governar bem a nossa casa, quem precisa trazer segurança para casa, quem precisa trazer tranquilidade, quem precisa ser sereno, quem precisa ser maduro principalmente, quem precisa ser exemplo de disciplina, exemplo de honestidade, exemplo de caráter, mas acima de tudo, ser o sacerdote do lar, é o homem. E essa responsabilidade Deus não vai compartilhar com a mulher. É por isso que quando Deus manda o profeta, Ele manda o profeta chegar para Acabe e dizer: Acabe, foi você que matou, foi você que enganou, foi você que pecou. Portanto, o juízo e a disciplina viriam primeiro sobre Acabe. Eu quero finalizar, meus irmãos, a mensagem dessa noite. Talvez alguém esteja com problemas na família, mas talvez você conheça alguém que esteja passando por essa situação. Será que está tudo perdido? Eu dou glória a Deus, meus irmãos, porque antes que Deus emita uma mensagem de juízo, Deus sempre vai nos dar uma oportunidade de arrependimento. Versículos 28 e 29, Diego, por favor. Então a palavra do Senhor veio a Tesbita Elias: você notou como Acabe se humilhou diante de mim? Visto que se humilhou, não trarei essa desgraça durante o seu reinado, mas durante o reinado do seu filho. 28 e 29. Foi. O que está acontecendo aqui, meus irmãos? Acabe se humilhou diante de Deus. Acabe, quando rasga as suas vestes e veste panos de saco, ele está se humilhando na presença de Deus. E aqui, meus irmãos, há uma lição para vocês, homens, para vocês, esposas, e para mim também. Antes que Deus discipline o seu povo, Ele sempre vai nos dar uma oportunidade de arrependimento. Ele deu essa oportunidade a Acabe. E certamente Deus está falando ao coração de algumas pessoas nessa noite. Eu espero que a todos, inclusive eu, que se nós estamos com problemas conjugais, se nós estamos com problemas profissionais, se estamos com problemas pessoais, familiares, existe uma esperança. Deus, por um determinado momento, Ele desviou aquela disciplina da vida de Acabe e disse: não vai ser sobre a vida dele, porque ele se humilhou diante de mim, vai ser sobre a sua descendência, o seu filho. E nessa noite, meus irmãos, eu queria dizer para você que se o seu casamento anda meio conturbado, anda meio bagunçado, tem jeito, viu? Consagre o seu casamento a Jesus. Consagre a sua vida a Cristo. Não existe casamento irrecuperável diante de Deus. Não existem filhos irrecuperáveis diante de Deus. Eu nunca vi, meus irmãos, um caso que Deus dissesse: esse nem eu consigo resolver. Tem jeito sim. Precisa que você consagre a sua família, o seu casamento. Precisa que você, homem, você, esposa, se humilhe diante de Deus. Que você reconheça diante do Senhor: Senhor, eu estou falhando na minha responsabilidade, eu estou falhando no meu compromisso. E você, esposa, se de repente você se identifica com essa passagem, ou se você conhece alguém que está passando por isso, uma esposa que não se submete ao seu esposo, uma esposa que passa por cima da autoridade do seu marido, tem jeito ainda. Precisa que essas pessoas se humilhem diante de Deus, que peçam perdão a Deus pelas suas falhas, pelos seus erros. Existe jeito ainda, meus irmãos. Naquele momento, Nabote foi morto por causa de uma vinha. Mas lembrem-se, Cristo morreu por causa da sua igreja. E veja, Cristo não era controlado, muito pelo contrário. A Bíblia vai dizer que o homem é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. E Cristo se entregou pela sua igreja, assim como o homem precisa se entregar pela sua esposa. Portanto, problemas, todo casamento tem, gente. Todo casamento tem problema. Quer sejam recém-casados,
ou com 5, 10, 15, 20, 40 e... Quantos anos de casado, irmã Adelaide? 44 anos de casado. Vai para o céu direto, sem escala, viu? 44 anos de casado e continua casada para a glória de Deus. Mas é preciso, meus irmãos, sabedoria, principalmente esposas. Sejam sábios com seus esposos, porque todo homem tem limitações, todo homem tem suas dificuldades. Mas ao invés de jogar isso na cara dos seus maridos, trate com sabedoria. E ao invés de você querer ficar fazendo o serviço do seu marido, se tem uma coisa que eu aprendi ao longo desses muitos 24 anos de casados, é que a esposa, ela tem uma capacidade de convencer o marido a fazer aquilo que é a obrigação dele, com jeito, com palavras brandas, com bastante sabedoria. Vocês, mulheres, vão fazer com que seus maridos cumpram o seu papel de esposo, de líder da casa. Mas se você quiser ficar fazendo sempre o papel dele, o serviço dele, você vai acostumar ele mal. Por quê? Porque se eu não faço, mas as coisas aparecem prontas, para que eu vou me preocupar então? Não é assim que funciona? Se eu tenho que fazer uma coisa e a Elisângela vai lá e faz no meu lugar, precisa eu esquentar a cabeça com isso? Mas aí eu estou sobrecarregando a minha esposa. Isso não vai ser bom nem para ela nem para mim. Portanto, meus irmãos, eu finalizo essa mensagem dizendo que tem jeito sim para a sua família, tem jeito sim para o seu casamento, tem jeito sim para os seus filhos. Mas homens, assumam a sua responsabilidade como chefes da casa. E esposas, aprendam a ser submissas aos seus esposos, assim como Cristo foi submisso ao Pai, assim como nós que somos igreja, nos submetemos a Cristo. Nós nos submetemos a Cristo e precisamos viver para a glória dele. Agora, quando nós chegarmos em casa nessa noite, homens, chegue para sua esposa. Agora faça isso com muita sabedoria e temor ao Senhor. Chegue para sua esposa nessa noite e pergunte para ela: a minha liderança como chefe da família tem sido aquela que você esperou? Aquela que eu prometi para você um dia? E vocês, esposas, cheguem para os seus maridos em casa e perguntem: eu tenho sido a esposa auxiliar, a ajudadora fiel que Deus disse que eu tenho que ser para você? E se alguma falha estiver acontecendo, meus irmãos, essa é uma grande oportunidade de vocês se reconciliarem e viverem para glorificar o nome do Senhor. Eu digo isso também, meus irmãos, da minha parte. Como eu disse a vocês, esse ano foi um ano bastante corrido para mim, mas graças a Deus está terminando. E o meu compromisso com toda a igreja é retomarmos os aconselhamentos bíblicos, é retomarmos aquelas visitas que nós costumamos fazer, aqueles conselhos bíblicos que têm sido tão importantes. Eu sei que tem, porque dificilmente a gente sai de um aconselhamento bíblico pior do que chegou. E o meu compromisso com a igreja é que a partir de amanhã nós vamos retomar essa prática que é muito importante aqui na igreja, meus irmãos. Dia de nós acompanharmos famílias. Aquele lema que nós encontramos lá fora não é por acaso: restaurando famílias. E é isso que nós precisamos: famílias fortes, com homens fortes e mulheres submissas aos seus esposos, para a glória de Deus. Amém? Eu vou pedir que o louvor venha aqui. E eu queria que você prestasse atenção nesse louvor. Podem ficar sentados mesmo. Eu queria que vocês ouvissem o louvor que foi preparado, foi ensaiado. E fiquem atentos.
Vamos ficar de pé, meus irmãos. Esse mês dedicado à família termina hoje. As pregações terminam hoje, mas os ensinamentos não terminam não, viu? O acompanhamento com as famílias da igreja são permanentes, todos os dias. E toda família que tem pedido ajuda, pastor, estou precisando de um gabinete, estou precisando de um aconselhamento bíblico, uma palavra que venha da parte de Deus para sanar, para solucionar problemas que têm atrapalhado a felicidade da minha família. Sabe, meus irmãos, que o Senhor Jesus, Ele é a paz que excede todo o entendimento. Se você quer ter um casamento tranquilo, eu sei que tribulações todos nós temos, todos nós passamos, faz parte. Todo mês tem conta para pagar, filho adoece, pneu do carro fura, às vezes os negócios não vão tão bem, não vende tanto lanche quanto a gente espera que venda. Às vezes a gente sofre um acidente em casa, se machuca, mas olha, tudo isso é superável, tudo isso passa, desde que exista um Deus que reine sobre a sua casa, que reine sobre a sua família. Esse mês tem sido muito abençoado e eu garanto a vocês que ainda vai ser muito mais abençoador. Só precisa que você abra a sua família para que Deus reine sobre ela. Uma vez me perguntaram, meus irmãos, quem é que manda na sua casa? E aí alguém estava esperando que eu dissesse, quem manda lá em casa é a mulher. Não. Lá em casa quem manda é Deus. A decisão final sempre vai ser de Deus. Mas eu sou o líder que Deus levantou para prover a minha família, para sustentar a minha família, para conduzir não apenas moralmente, mas espiritualmente a minha família. E se pensar por esse ponto de vista humano, aí sim, o líder da minha casa sou eu, desde que eu me submeta à vontade do Senhor. Amém, meus irmãos? Enquanto os elementos serão passados, eu queria que cada homem, cada mulher consagrasse nesse momento a sua família ao Senhor. Dissesse, Senhor, nesse momento, se eu ainda não fiz, eu quero consagrar a minha esposa, eu quero consagrar o meu marido, eu quero consagrar os meus filhos a Ti, Senhor. Eu quero consagrar o meu lar a Ti, Senhor. E que o Senhor reine soberanamente sobre a minha casa. Man.
naquele momento em que o Senhor Jesus pegou daquele pão e elevando aos céus, ele disse: Senhor, eu te dou glória, te glorifico, Senhor. E ele abençoou aquele pão e repartiu entre os seus discípulos. E dando aquele pedaço de pão aos seus discípulos, ele disse: este é o meu corpo que eu dou em favor de vocês. E todas as vezes que nós comemos deste pão, nós estamos lembrando do sacrifício que Cristo fez naquela cruz, quando ele se entregou por nós, para que a nossa culpa, o nosso pecado, fosse transportado para ele e a justiça dele fosse toda colocada em nós. Comamos todos. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por isso. Quando nós tomamos deste cálice, nós também nos lembramos que naquele mesmo momento, Jesus pegou aquele cálice e, elevando aos céus, ele disse: este é o cálice da nova aliança. E todas as vezes que vocês beberem deste cálice, vocês estarão fazendo isso também em memória de mim. Porque este cálice doce, meus irmãos, hoje para você e para mim, foi pago com um preço muito alto. Foi um cálice transbordante da ira de Deus por causa do nosso pecado. E o Senhor Jesus tomou todo ele no seu e no meu lugar. Para que hoje, por causa daquele sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário, hoje nós podemos dizer: Senhor, muito obrigado, porque aquela condenação que estava sobre mim, por causa do pecado dos meus primeiros pais, Adão e Eva, agora já não existe mais. O que existe agora é uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher, nascidos de novo, regenerados, justificados em Cristo Jesus. Bebamos todos. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado por esses elementos. Muito obrigado por esse pão, por esse suco. E que sejamos, ó Deus, a partir de hoje, novos homens, novas mulheres. Que tenhamos, ó Deus, o desejo de restaurarmos os nossos casamentos. Mas nós sabemos que, Senhor, isso só vai acontecer quando o Senhor reinar soberanamente sobre cada coração, ó Deus. Quando cada homem entender o seu papel, quando cada mulher entender o seu papel, quando os filhos também entenderem que muitas vezes o problema das discussões dos pais não tem nada a ver com os filhos, mas que cada jovem aqui, cada moça que está aqui, Beatriz, Laura, Sara, Eloá, que ainda é muito pequena, vocês saibam que quando vocês forem casar, assim como o Pia já está fazendo, procurem homens que sejam capazes, homens que sejam tementes a Deus, homens que sejam dignos de confiança e homens que sejam inimigos da desonestidade.